Bom dia! São 9 horas da manhã, já fiz meu alongamento, já peguei meu café e sentei aqui para conversar com vocês sobre o último livro que eu li. Então hoje a gente vai conversar sobre carcaça de bicho morto, assassinato de indigente, ocultação de cadáver, necropolítica em geral, só coisa leve. Peraí, deixa eu pegar meu Kindle. Edgar Wilson é um homem comum que tem um trabalho não tão comum assim. Enterre Seus Mortos é o meu primeiro contato com a autora, com a Ana Paula Maia, mas esse vídeo não é uma resenha. Eu não quis fazer uma resenha porque eu ainda tô explorando os formatos do YouTube e o que eu quero fazer aqui é só contar como foi a minha experiência de ler esse livro, porque foi muito foda. E eu confesso que nessa volta pro hábito de leitura, eu ainda tava um pouquinho com aquela visão romântica de pegar um café, sentar, pegar um sol e ler durante a manhã. E assim, imagina a cena, estou eu com meu pijaminha de gatinho, com uma xícara de café na mão, sentada no meu sofá, pronta para começar meu dia bem, e aí eu me deparo com o seguinte trecho. Edgar Wilson começa a puxar alguns corpos para tateá-los, joga um corpo para o lado, escorrega no necrochume, o líquido que sai dos corpos em putrefação. Há algumas poças, tropeça num dos corpos e na tentativa de se equilibrar, afunda o pé esquerdo na barriga de um morto mal embrulhado. Com o pé atolado, preso às costelas do cadáver, ele segura a ânsia de vômito. E eu também, Edgar Wilson, quase que eu vomito meu café. Puta que pariu! Exclama Edgar Wilson. Esse livro é maravilhoso. Foi uma boa escolha? Sim, porque isso me lembrou que literatura nem sempre é confortável, não. Na verdade, a ideia é justamente te tirar do lugar. É um livro curtinho, mas que eu demorei 3 dias pra ler porque eu não tô no meu ritmo normal. Mas isso também foi uma coisa boa porque eu aproveitei cada segundo. Desde que eu assisti Bacurau sem fazer a menor ideia do que era aquele filme, eu tô com essa mania de chegar nas coisas sem saber. Então eu só sabia o nome da autora, o título do livro, que é extremamente convincente, e a cor da capa. Depois é que eu fui descobrindo muita coisa sobre o universo que gira em torno da Ana Paula Maia. Sei lá, eu acho que procurar informação sobre o livro, o filme, a série depois de assistir tem funcionado muito bem pra mim. Quem quiser uma resenha mesmo, informativa, com sinopse, sobre esse livro, eu vou deixar 3 links aqui embaixo de vídeos que eu assisti e gostei muito da forma como as pessoas descreveram, e vou te falar também por que você deveria ver esses vídeos. O primeiro é de um dos meus booktubers favoritos aqui do site, que é o Christian Assunção. A análise dele é legal porque é do ponto de vista de alguém que acabou de ler. Ele estava fazendo, se eu não me engano, um desafio de ler um livro por dia e imediatamente depois de ler, falar a impressão de leitura dele. E ele imediatamente lembrou de como que esse livro está relacionado com o que a gente está vivendo hoje em dia. O título Enterre Seus Mortos é literal, e a gente literalmente viveu uma crise funerária nesse país, na cidade de Manaus, por causa da pandemia do coronavírus. É uma situação terrível, que está muito próxima com o que a Ana Paula está descrevendo aqui. Depois vocês podem assistir a resenha de um canal que se chama Las Zorras Muertas e Outras Zorras, e o cara fez uma análise sensacional do universo construído pela Ana Paula Maia, no qual o Edgar Wilson é um personagem recorrente, e isso eu achei foda. Além de ele ter feito uma comparação da construção dos personagens dela com a forma como os personagens são construídos na Bíblia. Eu vou comentar um pouquinho também sobre o simbolismo religioso que é muito forte nessa história aqui, e aparentemente também o é nas outras da Ana Paula Maia. Por último, tem um vídeo da Aline Aimee. Na resenha ela destaca a ambientação da história e ela fala uma coisa muito legal sobre o porquê que Edgar Wilson tem esse nome. Então tem essas 3 resenhas que eu acabei de indicar, que eu assisti retroativo e que gostei bastante, mas eu assisti praticamente o YouTube inteiro sobre esse livro, e eu fiquei lendo os comentários que as pessoas deixavam nos vídeos justamente porque eu precisava ter alguém com quem debater. Ficou muito engraçado, porque era eu brigando com a tela do meu computador. Eu não encontrei um consenso de se esse livro é bom, se ele é ruim, se as pessoas gostam, se elas não gostam, e isso pra mim é o melhor sinal. Significa que ele vai ser debatido por muito tempo, significa que ele vai durar por muito tempo. Mas quem é Edgar Wilson afinal? Um homem simples que executa tarefas, mas não são tarefas simples não. Ele trabalha no setor público ou em alguma empresa terceirizada que recolhe carcaça de bicho morto da beira das estradas. A gente não sabe nem onde e nem quando isso tudo tá acontecendo, mas eu tenho teorias. E o enredo mesmo é muito simples. Um dia ele tá lá recolhendo bicho morto, aí ele acha um ser humano. O que você faz quando você tá trabalhando no meio do mato e acha um corpo morto? Você liga pra polícia, certo? Só que esse lugar é completamente abandonado pelo Estado. Não tem ambulância, não tem viatura, não tem ninguém responsável que possa ir lá recolher esse corpo, procurar família ou algo do gênero. Então o Edgar Wilson leva esse corpo de mulher e coloca dentro de um freezer lá no lugar em que ele trabalha.
Ele faz isso porque ele tem horror à ideia de deixar aquela mulher ali apodrecendo para ser comida pelos abutres. Para ele, aquela mulher valia tanto quanto um abutre e tinha o direito de ser recolhida com o resto dos animais mortos. O resto dos animais mortos, entendeu? Só que a outra parte do trabalho do Edgar Wilson é pegar as carcaças e colocar num triturador para elas virarem adubo. Você não vai colocar um corpo de ser humano num triturador? Ou vai? Nessa cidadezinha erma e abandonada, que todo mundo parece ser meio pobre e depende de uma mineradora da região para sobreviver, não tem muito o que fazer. Só que, para piorar a situação, o Edgar Wilson encontra outro corpo, dessa vez de homem. E a situação se repete, ele coloca no mesmo freezer que tá aquela mulher, e para piorar mais ainda, o freezer quebra. É muito emblemático um momento no livro em que o Edgar Wilson fala que ele esteve sempre um passo atrás da morte. E isso é ainda mais interessante se você lembrar que em outros livros da Ana Paula Maia, o Edgar Wilson também aparece como funcionário de algum abatedouro, de algum lixão, alguma coisa voltada para essa coisa do putrefeito. O Edgar Wilson tem um amigo que é um padre chamado Tomás. Ele é excomungado, mas ele continua dando a última unção, sei lá como é que chama, para os mortos que eles encontram no caminho. Porque, na verdade, encontrar pessoas mortas na beira da estrada é comum no trabalho desses dois, porque os animais, eles são vítimas e eles causam muitos acidentes fatais. A reflexão que a Ana Paula Maia propõe aqui sobre o valor da vida começa quando os corpos que estão no freezer começam a apodrecer. E o que incomoda as pessoas desse local não é, por exemplo, o cheiro, é a moral de você ter duas pessoas trancadas ali. Até porque eles estão acostumados com cheiro de coisa podre, com morte, eles coletam esses bichos para triturar. Qual seria a diferença então dessas pessoas e desses bichos? E tem uma presença muito forte de simbolismos religiosos, desde os fanáticos que acabam criando uma espécie de seita neopentecostal, até, por exemplo, o fato de que o Edgar Wilson fala que ele gosta muito de ter um amigo padre excomungado por perto, porque ele tem medo da própria destruição, assim como todas as coisas vivas, mas também porque ele tem ainda mais medo de ser abandonado depois de morrer, de ser deixado para os urubus. Agora, uma das minhas cenas favoritas é quase fantástica, no sentido de fantasia mesmo, e é incrível como ela é bem encaixada no contexto do resto da história, que você fica se perguntando se aquilo aconteceu mesmo ou não, porque a metáfora que ela está propondo é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito real naquele universo. É logo no comecinho do capítulo 5, e aí no segundo parágrafo já começa assim: todo nascimento é também um pouco de morte. Sua consciência sobre o fim de todas as coisas tornou-se aguçada desde que abatiu o gado, ou seja, num dos outros livros em que ele é personagem, e principalmente agora, ao recolher todas as espécies em qualquer parte. Todas as espécies. Assim como não teme o pôr do sol... Ó que bonito isso. Edgar Wilson entende que não deve temer a morte. Edgar Wilson está trabalhando num dia normal e ele encontra uma vaca morta. Só que nessa vaca morta, e aqui é que começa a piração, ele encontra uma colmeia de abelhas pendurada nas costelas da vaca. Ele pega um galho de árvore e começa a cutucar a colmeia e ele come um favo de mel que estava saindo de uma vaca, que dá leite. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu darei a vós para possuirdes terra que emana leite e mel. Além de que o próprio título do livro é também uma referência bíblica, aquela passagem que, se eu não me engano, Jesus chama um cara pra seguir ele, só que o cara fica enrolando, porque ele fala: não, Jesus, é que eu tenho que enterrar o corpo do meu pai, que tá aqui. Aí Jesus vira pra ele e fala: meu irmão, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E essa frase, que é o título do livro, aparece no meio do romance. Eu adoro quando isso acontece. O Edgar Wilson descobre quem foi o assassino dos corpos que ele tá lá, e ele vira pra esse cara. Sério, você imagina como se fosse uma cena de faroeste, ele virando de costas assim: da próxima vez, enterre seus mortos. Aqui, ó. E voltando àquela questão do estilo meio cinematográfico da escrita da Ana Paula, eu concordo com muita gente que disse que esse livro ia bombar se ele fosse traduzido para o inglês, que ele tem um ambiente super filme norte-americano. E apesar de que isso pode ser um estranhamento para algumas pessoas, eu achei muito legal porque acaba que o espaço e o tempo em que ela está descrevendo são totalmente abstratos, você não sabe quando nem onde está acontecendo isso. Eu sou meio Dora exploradora, né? Então eu fiquei curiosa, eu super tentei identificar que lugar seria esse e obviamente não consegui, o que é ótimo. E a única coisa que me fez pensar que talvez essa história realmente se passe num lugar determinado no Brasil é que ela menciona um lobo-guará que o Edgar Wilson acha morto e leva para um taxidermista que fala que ele é um bicho raro. Isso muito antes dele ser anunciado como o novo bichinho da nota de R$200. Mas fora isso, essa história podia estar acontecendo, sei lá, num deserto no Arizona ou num lavrado de Roraima na Majari, sei lá. Se você já está acostumado com thriller, com gore, com essas temáticas, se você já é um leitor de Stephen King, sei lá,
Talvez esse livro não seja nada demais pra você, mas pra mim super foi. Tem umas cenas bem gráficas assim, algumas pessoas disseram que é um pouco exploitation, excessivo. Eu não sei não, mas que eu fiquei perturbada com ela descrevendo um abutre enfiando o pescoço inteiro dentro do buraco do olho pra comer o olho da morta, eu fiquei. Tem uma foto de Ana Paula Maia segurando uma cabeça de vaca. Eu penso nessa foto pelo menos umas 3 vezes por dia. Se existisse uma checklist de coisas que evocam o imaginário da morte, esse livro marcaria tipo uns 90% dos itens. Tem urubu, tem cadáver, tem padre, tem necrotério, tem desaparecimento. Ele é basicamente sobre a relação do vivo com o morto. Perceba que eu falei no geral, não dos vivos com os mortos, porque a gente não tá falando só de seres humanos, a gente tá falando de tudo que é vivo. E é claro, não tem como eu não lembrar de um dos meus livros favoritos da vida, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Inclusive, eu acho que as referências a esse livro são explícitas aqui no da Ana Paula Maia, tanto feitos pela autora no texto, quanto no estilo dela de escrita, que também é seco, direto, que fala o que tem que falar. Quando na penúltima cena de ambos os romances eles descrevem um grupo de abutres sobrevoando os personagens como se fosse um algouro de morte, o fato dela estar o tempo todo comparando as pessoas com os animais, ao fato de ela explorar a sensibilidade desses homens brutos, entre aspas, eles são assim, não porque eles são ignorantes, mas porque eles são ignorados pelo meio em que eles estão. Existem contradições na narrativa, algumas ruins e outras boas, como por exemplo o fato de que a linguagem é seca, o ambiente é seco, fica do lado de uma pedreira, mas chove o tempo todo e tem um rio, inclusive, que acontece em batismos, voltando para a questão do simbolismo bíblico. E falando em clássico, outro livro que eu lembrei imediatamente, lendo Enterre Seus Mortos, foi o Pedro Páramo, que é um clássico mexicano do Juan Rulfo, que é muito diferente o contexto desse livro, ele está enraizado profundamente numa questão histórica, eu acho que não é o caso da Ana Paula, mas essa coisa do ambiente seco, de um lugar que você não sabe se é real ou se não é, de um cara que tem que explorar uma cidadezinha meio abandonada para tentar se comunicar com gente morta. Vocês que já leram, me dizem se eu tô doida ou se faz sentido? E eu lembrei de um que eu não li ainda, mas eu já li bastante resenha sobre, que é aquele que tem a capa cheia de animalzinho fofinho, mas eu sei que ele fala de temas pesados. Acho que o nome é Sobre os Ossos dos Mortos. Eu não sei, será que eu tô viajando? Será que realmente tem a ver? Enfim, eu podia ficar aqui horas e horas conversando sobre esse livro. Eu tô experimentando novos formatos do YouTube, eu tô tentando me acostumar com essa coisa de estar falando com ninguém e com muita gente ao mesmo tempo. Quem quiser ler o livro da Ana Paula Maia e me contar o que achou, eu vou ficar assim muito feliz. Quem quiser... enfim, vai com barulho mesmo. Gente, era isso, tá bom? Beijo, tchau.